Olá, gente, mais uma terça-feira bacana aqui, batendo um papo com vocês sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, que é o objetivo do programa. Entretanto, a gente analisa esses problemas tão graves que distorcem a sociedade, que prejudicam o andamento dos poderes éticos do governo, da capacidade de gerir situações, problema, por conta, às vezes, de informações enviesadas. E nós estamos aqui para desenviesar informações. É essa a nossa meta aqui. Eu queria agradecer aos apoiadores culturais que tanto nos ajudam. Eu queria agradecer os veículos de comunicação que nos repetem e ajudam a veicular o programa Entretanto no Brasil e no mundo, em especial a Rádio Jovem Pan, a Rádio Cidade, o Jornal Correio de Araxá, o Jornal Araxá.com, o Jornal do Sudoeste, o blog do Sargento Hamilton e o blog Sérgio Rocha, de tudo um pouco, dentre inúmeros outros. Lembrando para vocês que o conteúdo do Entretanto está à disposição gratuitamente na grande rede, sem precisar absolutamente de qualquer autorização prévia para ser usado, para ser repetido, para ser veiculado. Nós vivemos da troca de ideia. O objetivo desse programa é informar sem deformar. Esse programa não tem intuito lucrativo algum, conforme compromisso firmado em cartório. A nossa função aqui é cívica, é pedagógica, é didática, é cidadã. É ajudar o brasileiro a entender o que é o Brasil. Muito embora isso seja, às vezes, uma missão muito árdua, muito sofrida, porque a quadrilha da desinformação, o bando de gente interessado em desinformar é muito forte. Mas nós somos intrépidos, guerreiros, nós não tememos essa batalha e estamos aqui para explicar as coisas, tintim por tintim, de maneira imparcial para vocês, tá bom? Então, se vocês gostam, estão gostando, toquem a sineta, inscrevam no canal, que vocês vão estar contribuindo para disseminar boa informação, informação atualizada, informação sem coloração política no dia a dia das pessoas, de maneira abnegada, como é feito, aliás, habitualmente aqui no Entretanto, beleza? Já criticaram o presidente Bolsonaro porque ele insiste em inserir militares ao extremo no governo do Brasil. Agora estão criticando novamente o presidente Bolsonaro porque ele está agregando ao governo dele correligionários evangélicos. Está utilizando como critério para a sua escolha do seu escalão governamental, o critério da crença religiosa, dentre inúmeros outros, obviamente. E digo isso por causa do novo ministro da Educação, que é um bispo, um pastor pentecostal, né? E isso, mais uma vez, atrai a fúria de determinados setores da sociedade. Esses setores da sociedade, com o devido respeito, importam muito pouco, porque se Bolsonaro escolhesse escoteiros, esse setor da sociedade falaria mal dele porque escolheu escoteiros. Se escolhesse prostitutas, ou escolhesse jogadores de futebol, ou escolhesse criminosos, ou escolhesse abstêmios, ou escolhesse bêbados, escolhesse o que fosse, o presidente contaria com a execração desses determinados setores da sociedade que ideologicamente se tornaram uma oposição desarrazoada, que vaia, que joga contra, que deturpa e que procura destruir tudo o que vem do governo, seja certo ou seja errado. É muito fácil eu já falei isso aqui, é muito fácil você descobrir de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas pessoas que não aceitam um diálogo autêntico, que querem sempre que se tome partido,
político, polarizado, extremado, acirrado, e que não te perdoam e nem aceitam que você não tome partido, que você não se manifeste de maneira contundente para um lado ou para outro. Ou seja, você não pode ser imparcial para esse pessoal. É esse pessoal que vai até velório, se o velório for patrocinado pelo governo Bolsonaro. Esse pessoal que não gosta da aproximação de Jair Bolsonaro do setor evangélico. Vejam bem, até já me disseram que Bolsonaro é um falso evangélico. Não tem nada disso. A esposa dele ele não é, ele é católico. Ele jamais foi contra a igreja evangélica. Não tem nenhum motivo racional, lógico, para o cidadão católico ser contra evangélico ou para o evangélico ser contra católico. São todos ramos vizinhos distintos, são primos irmãos, são quase irmãos gêmeos da árvore do cristianismo, das religiões ocidentais judaico-cristãs que vêm lá da religião judaica hebraica. Essa é a história do mundo cristão. São religiões símiles, que diferenciam-se por detalhes. Então, o fato do sujeito ser católico ou ser evangélico não tem absolutamente o condão de contrapor uns e outros. A grande diferença do ponto de vista ideológico é que o evangélico costuma ser mais conservador do que o católico. A religião católica é uma religião mais liberal, né? Do ponto de vista da moral, principalmente. E Bolsonaro, por ser um católico conservador, se aproxima bem da igreja evangélica. E se a gente que pensa como ele, dentro das hostes evangélicas, né, e principalmente dentro das hostes evangélicas que atraem atenção política e que tornam diversos religiosos no Brasil e no mundo também políticos eleitos pelo povo, que mal há de você se cercar, penso eu, de quem pensa parecido com você, é político parecido com você e deseja o futuro bem-estar do Brasil como você. Eu não vejo isso como um clube da Luluzinha, ou como um clube do Bolinha, ou como uma congregação fechada em torno de só um credo. Eu vejo um pensador conservador se ligando a outro pensador conservador. Governantes se consolidando ao redor daqueles que pensam parecido. E não serão críticas inoportunas, como já foi feito com relação aos militares, como eu já falei, que irão fazer desaparecer essa tendência bastante forte do governo atual. O STF agora está centrando a sua atenção, a sua magnânima atenção, no que eles consideram abuso de poder religioso. Abuso de poder religioso. Ou seja, a mais alta corte de justiça do Brasil agora está interessado em saber o que você acredita naquilo que o seu sacerdote religioso, seja ele qual for, pai de santo, médium, padre, pastor, bispo, o papa, seja quem for, naquilo que o seu sacerdote de confiança te ministra. E está preocupado e está querendo criar rédeas, está querendo impedir que essa orientação religiosa alcance outras esferas do funcionamento da sociedade que poderão chocar o nosso Estado laico com a orientação religiosa das pessoas. O que significa isso? Isso significa que o STF está preocupado em que a fé religiosa se imiscua no funcionamento da sociedade e principalmente no funcionamento dos poderes, com enorme prejuízo para o povo. É essa a história. Só que está tudo errado. Está tudo errado. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu nunca fui muito fã
dessa história de liberdade de credo, conforme está na Constituição Federal de 88. Por quê? Porque isso é uma carta branca para bons e para maus sacerdotes, para boas e para más religiões, para bons e para maus credos, e pode beneficiar o fiel, como pode explorar e prejudicar o fiel. Você não sabe se, por exemplo, a imunidade tributária que é garantida para o funcionamento das sociedades de fé, que são as instituições religiosas, elas tiram do erário público, dos cofres públicos, dinheiro que seria essencial em outras áreas, e se isso é por bem ou por mal, ou se esse dinheiro é mal empregado, por exemplo, na aquisição de redes de televisão, de impérios midiáticos, de bens suntuosos, e se isso é bem aceito pela população de uma maneira geral. Tudo isso se discute. Tudo isso se discute. Mas eu nunca propus, e eu nunca achei que se tivesse a pachorra de propor isso, e se tivesse a coragem jurídica de se propor extirpar ou criar rédeas para a imunidade tributária das sociedades religiosas ou para a liberdade de credo, se tentasse tolher isso, eu sempre achei que precisava de muito peito e seria muito precário, seria muito arriscado para a República colocar isso em jogo. Por quê? Porque envolve muito subjetivismo. Nós não sabemos qual que é a religião boa, qual que é a religião ruim. Nós não sabemos quem que é o sacerdote honesto, quem que é o sacerdote desonesto para legislar sobre isso. Nem a própria Bíblia, nem a Constituição Federal não, nem a própria Bíblia explica claramente qual seria a igreja correta. Para nós humildes mortais, humildes tementes a Deus, né? Dizermos que essa igreja é a correta e está fazendo bem, aquela não está correta. O sacerdote que te manda pagar dízimo para o Papa está correto. O sacerdote que te pede para pagar dízimo para o pastor evangélico não está correto. E você está angariando. Nós não temos condição de criar critérios objetivos para saber se você está angariando fiéis por fins religiosos, fidedignos, sacrossantos, cívicos, ou você está angariando fiéis para funcionarem como seus eleitores, cativando, aliciando de maneira espúria eleitores para fins eleitoreiros. Esses critérios objetivos a lei não nos dá. E, via de consequência, a Constituição Federal não tem condição de diferenciar o joio do trigo. Nós não temos indicadores seguros do que seria a boa religião, repito, da má religião. E se a gente for insistir nisso, nós vamos fazer perguntas que, à luz do direito constitucional, são hoje insolúveis. Por exemplo, até que ponto vai a imunidade tributária das sociedades religiosas? Essa imunidade tributária é só do templo? É só do local de fé? Ou abraça todo o patrimônio ou todo o funcionamento dessa igreja, que geralmente é um conglomerado, né? De fé, mas um conglomerado com patrimônio suntuoso. Podemos restringir essa imunidade tributária ou temos que mantê-la no patamar em que ela hoje se encontra, abraçando tudo que é da igreja não paga imposto? Como é que a gente responde a essa pergunta? E, por exemplo, estamos falando de prestigiar a função religiosa, o culto religioso de todas as religiões, ou só daquelas religiões judaico-cristãs ocidentais? Ou seja, Santo Daime é religião, Santo Daime não é religião, islamismo nós vamos prestigiar também, nós também vamos proteger o patrimônio do Islã, do leão. E, sobretudo, do ponto de vista previdenciário e trabalhista, o sacerdote religioso é um trabalhador protegido pelo INSS, protegido pelo Ministério do Trabalho?
ele paga contribuição previdenciária, ele tem direito à aposentadoria. Essa contribuição previdenciária abrange padre, pastor, bispo, mas também abrange pai de santo, médium, sheik islâmico. Como é que funciona isso? São barreiras ideológicas e barreiras técnicas que o direito constitucional brasileiro não se preparou ainda para discutir e, sobretudo, solucionar. De maneira que nós não temos como, à luz da Constituição Federal, criar rédeas hoje, como não tivemos nunca desde 88, criar rédeas hoje à livre manifestação do credo religioso, à liberdade de fé e, sobretudo, ao livre exercício do sacerdócio religioso por estas sociedades de fé através dos seus representantes. O STF não deveria bulir com isso. Falaram que o ministro general Pazuello, falaram não, ele disse, Pazuello disse, que ele nem sabe o que é AI-5. É claro que ele sabe. Ele, para ser general, ele estudou, ele era acadêmico da Academia Militar das Agulhas Negras, da AMAN, em Resende, no estado do Rio. Ele é militar de carreira, ele é oficial general, ele é oficial superior. Ele sabe o que é AI-5. Isso foi figura de linguagem. Não se pode mais ser engraçado ou procurar ser irônico, sardônico, sarcástico perante a imprensa, né? Tempos de politicamente correto, tempos de nova língua. Se você não for sisudo e falar o essencial, você é tripudiado. Tá muito chato ser homem público desse reinado do Big Brother, do George Orwell. Mas é claro que Pazuello sabe o que é AI-5. A maioria de vocês sabe também. Para os que não sabem, eu vou explicar. O AI-5 foi um ato institucional com medidas duras dentro do governo militar, que por conta de grupos de esquerda que se inseriam em faculdades, em indústrias, em sindicatos, em escolas, na igreja, por conta da atuação da esquerda em setores estratégicos da sociedade, muitas vezes de forma clandestina, não estou falando que foi sempre de forma clandestina, muitas vezes a esquerda armada, não estou falando que foi sempre a esquerda armada, nós tivemos uma esquerda ideóloga, política, civilizada, cívica, tentando combater o bom combate dentro dos plenários dos tribunais, dentro das casas de leis do Congresso Nacional, durante o regime militar. Nós tivemos, por exemplo, a esquerda de Ulisses Guimarães, a esquerda de Mário Covas. Né? Havia uma esquerda articulada, política, e que não era proibida de exercer política. Pois era todo mundo de esquerda que ia para o pau de arara, que era torturado. Isso é mentira que nos contam em escola. Havia uma esquerda influente, havia uma esquerda ativa e que tinha vez e voz durante o regime militar. Ela não pegava em armas, né? Mas se cometeram muitos equívocos. Muita gente boa da esquerda que não pegava em armas sofreu os rigores do regime militar. Todo mundo erra, o regime militar também errou. Errou principalmente porque se perpetuou demais no poder. Se perpetuou demais no poder. Mas a intenção dos generais era boa. Todos os nossos generais presidentes morreram pobres. Às vezes pecaram por um ou outro detalhe, e um desses detalhes, decantado em prosa e verso, pelo pessoal que perdeu a Revolução, pelo pessoal da esquerda, pelo pessoal que se exilou, pela classe artística, pelos jornalistas, seria talvez o ponto alto, ou ponto mais baixo, conforme queira, do regime militar. O seu rigor mais intenso tenha sido o AI-5, assinado pelo ministro Jarbas Passarinho, então ministro Jarbas Passarinho, e pelo então presidente general Costa e Silva. O AI-5 suprimia liberdades, acabava com o habeas corpus,
prendia-se quem se queria prender, prendia-se quem pensava diferente, prendia-se jornalista que pensava diferente, prendia-se jornalista que falava mal do governo, impediam esse jornalista de se manifestar publicamente, tolhiam o seu veículo de comunicação de ser veiculado, tolhiam as suas ideias de serem veiculadas. Ele era monitorado. Não tinha tornozeleira eletrônica na época, não. Se tivesse, eles colocavam tornozeleira eletrônica no jornalista na época do AI-5. Então, o AI-5 era isso, gente. Era prender porque pensava diferente, era prender porque falava mal do governo, era prender porque falava mal do presidente ou falava mal do ministro, era empastelar jornal, proibir o veículo de comunicação de ser divulgado, de circular. Qualquer semelhança com fatos atuais não será mera coincidência. A diferença, talvez, é que a classe jurídica brasileira, que na época do AI-5 se calou, atemorizada, ou se manifestou de maneira atabalhoada e tímida, atualmente essa classe jurídica muitas vezes protagoniza atos ditatoriais desse gênero. Então não mudou muito, não. Quando você falar mal do AI-5, lembre-se que, tirando tortura, que é uma coisa medieval, caótica, medonha, que talvez tenha sido um grande erro que se cometeu, né? Tirando a tortura, todas as outras supressões de liberdade já estão acontecendo. E sob a pecha, e sob o manequim, e sob as vestes e a aparência de Estado democrático de direito. Tá bom? Não se esqueça disso, não. Já encaminharam um procedimento para o Procurador-Geral da República, o PGR, Augusto Aras, pedindo para que ele analise a suposta conduta criminosa da ministra Damares, que teria dito, dentro de uma reunião reservada de ministros do governo Bolsonaro, ela teria dito que seria necessário prender governadores e prefeitos. A ministra Carmen Lúcia, entendendo que hipoteticamente pode haver crime, noticia esse fato, e isto é uma notícia crime, né? Noticia esse fato para o Procurador-Geral da República, o PGR Aras, para que ele diga se é crime ou não é crime e tome o procedimento que ele entenda que o obriga à função que ele ocupa. Se fosse um cidadão comum, a pessoa supostamente perpetrar crime, o juiz ou o delegado, enfim, encaminharia para um promotor de justiça da comarca. Como ela é ministra de Estado, possui foro privilegiado, essa notícia crimes é endereçada ao PGR. De resto, é aquilo que está contido, é o rito contido no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal que regula o procedimento, o processamento, a persecução do cidadão pela prática de crimes, ao menos em tese. Não se está dizendo que a ministra Carmen afirmou que a ministra de Estado Damares cometeu crime, mas em tese há uma possível roupagem jurídica de que Damares teria cometido crime contra tal lei, crime punível conforme a tal Lei de Segurança Nacional, crime contra o Estado, o que é um absurdo no regime constitucional. O Estado não sofre crime, a sociedade sofre crime. O Estado é a ferramenta para a convivência ordeira, progressista, pacífica, pacata e segura da sociedade. O Estado é um caminho, o Estado não é o fim em si mesmo. Mas vamos esquecer da Lei de Segurança Nacional agora, porque eu já meti o pau nela à vontade aqui nesse programa. Eu estou falando do caso específico da ministra Damares, que teria cometido um crime, porque teria falado em prender prefeito e governador, e vem aí a Carmen Lúcia e fala, olha, pode ser crime, toma PGR Aras, vê o que você acha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Em primeiro lugar, ninguém me tira da cabeça essa dúvida. E eu quero... Nós temos internautas que contribuem de maneira muito enriquecedora para esse programa, com boas sugestões, com troca de ideias. Eu queria que os internautas, por favor, alguém me explicasse por que uma reunião reservada entre ministros, por que uma reunião reservada entre ministros é gravada? Isso foi um lamentável erro que o Sérgio Moro utilizou. Quando você erra, é sempre assim. Tem um jacaré à espreita para te abocanhar debaixo da sua cama, debaixo do seu sofá. Igual na piada do gaúcho, que uma hora eu conto para vocês. Então não tinha que ter gravado nada. Aquela conversa foi contada no íntimo, no âmbito de uma troca de ideias privada entre colegas, no âmbito interno da administração. Ela não foi... As ideias de Damares não foram verbalizadas para serem difundidas. E, portanto, ela não disseminou nada. Ela não contribuiu para disseminar nada. Não é possível que vocês estão querendo que se conclua que o que a pessoa diz para um colega de trabalho, numa reunião reservada, pode significar atentado contra o Estado, atentado contra a sociedade. Você reservadamente, um colega de trabalho seu, você fala o que você quiser falar. Você não está propagando informação, crime contra a honra, nada de danoso contra quem quer que seja. Você não está divulgando ideias publicamente. Tudo bem, vocês vão me dizer, era uma reunião de ministros. Era uma reunião de ministros reservada. Quem divulgou foi o ministro Celso de Mello. Então processem o ministro Celso também. Eu não posso ser responsabilizado por fomentar, por disseminar ideias que atentem contra a democracia quando eu não as dissemino. Não é possível. Eu não aguento mais tanta burrice. Eu não estou querendo ofender ninguém. Mas é uma coisa da letra fria e morta da lei. Eu sou punível pela manifestação pública de pensamento. Quando eu me manifesto no privado, o que eu disse para mim, para o meu umbigo, para o meu travesseiro, para o meu pai, para minha mãe, para o meu colega de trabalho, não pode ser utilizado como mote para me fazer processar por divulgar pensamento que eu não divulguei, o que é óbvio. E outra coisa, quando a ministra Damares fala em punir prefeitos, em punir governadores, não é necessária intromissão dela para incentivar esse tipo de atitude, não. O lavajatismo que crassa nos demais poderes da República, sem qualquer intromissão do poder executivo, sem qualquer intromissão do presidente Bolsonaro, lavajatismo que crassa nos demais poderes da República e contamina o braço armado e contamina as polícias. Esse lavajatismo prende prefeitos e governadores por semana, né? No sarrafo. Seja, vocês concordam ou não com isso? Prende-se toda hora, sem precisar da ministra Damares manifestar a sua opinião. Ela não pode ser responsabilizada pelo que ela diz no recato do lar dela ou no recôndito de uma reunião ministerial que não era para ser pública e só se tornou pública por causa da astúcia desse Richelieu da Nova República, por causa da astúcia desse Maquiavel do Brasil do século XXI, que é o ex-ministro Sérgio Moro, né? E também por causa da decisão do ministro Celso de Mello, que tornou pública uma conversa que era privada, né? É um absurdo isso. Mas vai agilizar, vai agitar uma notícia crime, vai agitar o Ministério da Educação, o Ministério da Mulher, da ministra Damares, vai agitar o STF, vai agitar a PGR, vai movimentar, vai tomar o nosso tempo, o dinheiro do contribuinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro, para uma notícia crime vazia. E tem hora que eu só peço para esse pessoal, pelo amor de Deus, estudem. Não, ou pelo menos não esqueçam que vocês estudarem.
Porque não é possível você ir contra todos aqueles fundamentos, aquela dogmática do direito que está lá na base da Constituição, está na base dos cursos de direito, introdução ao estudo do direito. Você, para cometer um crime, você tem que cometer praticar atos exteriores típicos. Eu, quando divulgo informação que possa atentar contra a República, eu tenho que ser punido pelo ato de divulgar informação, pelo ato de informar. Quando eu não veiculo, quando eu não dissemino, quando eu não propago, quando eu não incentivo, não há conduta típica. Não há conduta típica. E se não há conduta típica, não há a conduta praticada por mim não está prevista como crime no Código Penal ou na legislação penal. Eu não posso ser processado, eu não posso ser punido, eu não posso sofrer notícia-crime por causa dessa conduta. É isso. É, por exemplo, e se cria, né? E se cria crime no Brasil. E não é o Congresso Nacional que cria crime, não. Criaram o crime de fake news, tem inquérito aberto por crime de fake news. Fake news não é crime. Não se tornou crime pelo Congresso Nacional. Não se votou uma lei que criminalize fake news. Tem gente presa por isso. Foi gente presa por isso. O STF equiparou homofobia a racismo. Não tem lei do Congresso Nacional dizendo que homofobia é igual a racismo, não. E tem um dispositivo constitucional que propala e que é dogma e que é cláusula pétrea, que informa, que avisa e informa. A prerrogativa para legislar em matéria criminal é do Congresso Nacional. Só é competência exclusiva, só do Congresso Nacional legislar em matéria criminal. Não é possível você lidar com um sistema jurídico em que se procura enquadrar na Lei de Segurança Nacional, tudo aquilo que não está descrito como crime. Por quê? Como maneira de controlar o seu desafeto político, como maneira de controlar o seu opositor político, ou como maneira de se imiscuir no funcionamento de outro poder da República, que é o que nós estamos vendo, que está acontecendo mais e mais e mais, tornando, eu já falei isso, o governo federal, o Poder Executivo Federal, o governo de presidente Bolsonaro, vítima de ditadura. Só que é uma ditadura cultural, é uma ditadura subliminar, clandestina, que se manifesta na surdina, que se manifesta nas entrelinhas, e que nós temos que ter cuidado, porque ela nos vitima, e ela, no momento em que ela influencia o nosso pensamento, nos engana, nos induz em erro, sem que nós saibamos, porque ela é subreptícia, ela é sedutora, ela vai entrando facilmente na ordem do dia, né, para lembrar da terminologia militar, ela vai pouco a pouco se tornando sua rotina, a tal ponto que nada contra o socialismo, mas seja socialista por querer ser socialista. Seja socialista porque você quer ser socialista. Não seja socialista enganado. Nós temos que cuidar da hegemonia cultural a tal ponto que as pessoas sejam, isso está no livro dele, a tal ponto que as pessoas sejam socialistas sem o saber. E é isso que nós estamos vendo. Um monte de institutos tão comuns ao marxismo sendo adotados por nós. A nova língua, o politicamente correto. Eu não sei mais como é que eu chamo o cidadão afrodescendente, se eu chamo de negro, se eu chamo de preto, se eu chamo de pardo. Porque a moda muda toda hora. Se eu errar a moda, eu sou preso. Se eu errar a moda, eu sou preso. O cidadão Ciro Gomes virou para um líder negro e falou o seguinte, o líder negro que é contra a política de cotas raciais, ele falou com o líder negro o seguinte, que ele era uma vergonha, um líder político negro, do movimento negro, que era contra a cota racial para faculdades. Ou seja, qual que é o raciocínio de Ciro Gomes? Negro tem que votar em negro, branco tem que votar em branco, amarelo tem que votar em amarelo. Este é um pensamento perigoso. O STF
dos bons tempos, aquele STF já dizia que não há raça. A única raça que existe é a raça humana. E aí quando Ciro Gomes discute em proveito da cota racial para dizer que negro tem que votar em negro, negro tem que ser favorável à cota racial, por esse prisma se pode dizer que Ciro Gomes é racista. Ou não. Porque, como eu disse, nós estamos pisando em ovos no politicamente correto, que na verdade é politicamente errado, porque todo exagero é um equívoco que prejudica a democracia. Nós temos que combater o racismo, mas nós não combatemos o racismo superprotegendo alguém por conta da etnia. O correto é fazer cota conforme a necessidade financeira. E mesmo assim, não sei se é correto, não. A gente deveria investir, sim, em educação pública fundamental, educação pública do ensino médio de altíssima qualidade, para aí sim diminuir os desníveis sociais, diminuir a diferença de educação, de qualidade na educação entre as castas sociais. É isso que nós deveríamos fazer, e não isolar o negro dentro de cota racial. Isso não é correto. E quem pensa assim, de uma certa maneira, está contribuindo para diferenciar o negro do restante da sociedade. E seu discurso pode sim ser interpretado como um discurso racista. Tá bom? Até terça que vem. Fiquem todos com Deus. Um abraço.